Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy para mais uma Sementes do Evangelho. A Sementes do Evangelho foi criado com a finalidade de despertar aí no seu dispositivo todos os dias às 18 horas. Peço a todos vocês, ao assistir os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe perguntas que eu vou estar respondendo aí, tirando as suas dúvidas, tá? Vamos, nesse momento, trazer para a nossa tela mental os espíritos amigos, amigos espirituais, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão precisando dessas irradiações de amor, dessas bênçãos de luz, de todo esse amparo dessa equipe que nos assiste para que as irradiações de amor cheguem até o seu lar. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste momento derrame as suas bênçãos de luz, de paz e as irradiações de amor, as bênçãos curativas em todos esses irmãos que irão assistir os nossos evangelhos. Esse Evangelho no Lar, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Então, esse capítulo, ele é todo dedicado ao apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo traz lá, se você tiver condições de assistir várias vezes, alguns itens desses que eu até tenho aqui no meu canal já gravado. Se você também tiver um tempinho para ler todo o conteúdo do capítulo, o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E ele começa com uma pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo que lhe é semelhante: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus 22, de 34 a 40. Eu frisei aqui essa questão dos versículos da Bíblia, porque tem pessoas que assistem o nosso evangelho e não são espíritas. Então, você pode pegar sua Bíblia e lá dar uma olhadinha nesses versículos, nesse capítulo, e reler, porque não tem muita diferença. Porém, aqui no evangelho, ele tem um esclarecimento, ao ponto de você entender o que o mestre quis falar, Então, às vezes a gente lê a Bíblia, lê o Novo Testamento e não entende muito bem. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem assim uma linguagem de fácil entendimento, e à medida que você vai estudando, que você vai lendo, você vai compreendendo melhor, tá? No item 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. Se não tiver caridade, nada serei. Então, nesse momento, eu quero complementar essa leitura com o Livro dos Espíritos. Capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É a questão 886 do Livro dos Espíritos. Veja o que os espíritos amigos, os espíritos de luz, os benfeitores, responderam a Kardec. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Veja bem, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aqui ele já fecha esse pensamento do nosso querido apóstolo Paulo, juntamente com os espíritos de luz que respondeu essa pergunta para Allan Kardec. E aqui eu vou complementar que é bem interessante o segmento dessa lição da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência, porque temos necessidade dela.
e não nos permite humilhar os outros. Ao contrário do que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos procura, temos por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar. Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, o que ele quis dizer aqui? Quando você encontrar um irmão caído, necessitado, estenda as mãos para ele. Estenda as mãos, olhe para o céu e agradeça a Deus a oportunidade de servir aquela criatura necessitada. Continuando, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a caridade é paciente. Ensina o apóstolo a nos lembrar, a compreender a iniciativa de cada um para servir. A caridade construindo em seu coração cada etapa planejada e pacientemente ela renova sua fé e vai ao encontro do irmão necessitado para fazer a caridade com humildade e sem pressa, pois tudo acontece na hora programada. Então, você vai observando que a caridade, ela é planejada no seu coração. Nancy, eu estou pronta para trabalhar como voluntário numa casa espírita, mas eu quero chegar lá, eu quero ocupar o posto tal. E se o posto que você escolheu não for aquele que está vago para que você possa servir, será se você vai continuar com esse mesmo desejo? Então, tudo isso é importante observar essa questão da caridade, tá? A caridade é benigna. Paulo continua nos incentivando a servir a caridade com a bondade impulsionada pela grandiosidade da alma, por meio desse amor que Jesus nos ensina nas suas lições do Evangelho. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Veja bem, é fácil? De forma alguma. Até para fazer a caridade é difícil. Se você interpretar ao pé da letra essas duas frases, você vai, meu Deus do céu, Nancy, eu ainda não tenho condições de fazer. Mas se você é aquela pessoa que está aí preparada, que buscou um local para você servir, um grupo, uma casa espírita, um grupo de amigos, né, até mesmo de trabalhadores aí do seu local onde você trabalha material. Nancy, eu vou fazer uma arrecadação de donativos, vou arrecadar algumas coisas para doar. Tudo isso é caridade. Seja você a dar o primeiro passo, até a iniciativa de fazer o bem. Não importa aquilo que você vai fazer. Você deu conta de fazer isso? Continue, porque quando você estiver fazendo, você vai estar atraindo para a sua mente, para a sua companhia, os benfeitores espirituais que vão lhe intuir. Até mesmo vão enviar pessoas para lhe procurar, para te ajudar na sua tarefa. Então, tudo isso acontece. A caridade não é obra temerária, nem precipitada. A caridade é segura de si. Podemos realizar uma tarefa sem pressa e organizada. Impaciente, você não vai servir a caridade da forma que você gostaria. Na hora errada, digamos assim, hoje é sábado. Nancy, tem um grupo que me convidou para fazer uma visita a um larzinho no sábado às 14 horas. Só que eu marquei um horário com meus amigos para sair às 18. Geralmente, uma visita na parte da tarde se marca às 14 horas, daqui que você chega ao local, que geralmente das 15 às 16 horas tem o lanche dessas pessoas. É para que você participe, auxiliando aquelas pessoas, cedendo a sua visita ali física, aquelas pessoas para que elas se sintam mais felizes na hora do lanche. E aquilo pode demorar um pouco e você fica lá no relógio. Meu Deus, não passa nunca essas horas. Eu preciso voltar para casa. Então, você está ali somente, o seu corpo, o seu pensamento está em outro lugar. Você não aproveitou aquela oportunidade. Então, veja bem, quando você decidir fazer a caridade verdadeira,
você precisa fazer um planejamento na sua agenda. Marque naquele dia que você está livre de outros compromissos. Começar devagar, fazendo o planejamento, arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas, sapato, de livros, vai juntando. Depois você vai lá na casa espírita entregar, ou às vezes vai nas comunidades carentes entregar também. Não precisa entregar para outros fazerem para você. Seja você mesmo, né? O condutor do começo ao fim, né? A importância de fazer o bem, tanto na vida de quem pratica e também na de quem recebe, nos damos conta do quanto fazer o bem pode fazer a diferença no mundo. Às vezes eu quero até fazer o bem, assim, mas eu não sei por onde começar, né? Como podemos colocar em prática a caridade? Veja bem, tomar uma aguinha aqui. Como eu posso colocar em prática essa caridade? O primeiro passo, meus irmãos, é o desejo de ser melhor em pensamentos, sentimentos, boa vontade, ter disciplina, paciência, tolerância, ser amoroso, delicado com as pessoas, se tornar um verdadeiro servidor da obra do Mestre Jesus, como aprendemos quando conhecemos o quanto somos felizes realizando a alegria de quem necessita do nosso acolhimento fraterno. Não tem preço quando você olha nos olhinhos da pessoa que está brilhando, porque você cedeu o seu tempo para pelo menos um abraço, uma palavra de estímulo, uma palavra de fortalecimento para que ele siga em frente mesmo com as dificuldades. Você está ali. Devemos fazer aos outros todo o bem que desejamos para nós, aprendendo a vencer o egoísmo e o orgulho, chagas que interferem e dificulta nessa iniciativa de servir a caridade. Então, nem todo mundo que começa a servir a caridade, ele termina, né? Então, como diz o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Então pense no amor pelo próximo, no amor em fazer o bem àquele que necessita, no amor em estender a mão para um caído quando estiver perto de você. Quando você receber essa oportunidade, não deixe para uma outra existência. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Aproveite e deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo evangelho. E fiquem na paz do Mestre Jesus.